Então, olá, para quem não me conhece, eu sou Daniela Cáceres, sou psicóloga, tenho formação em psicoterapia psicanalítica pelo Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. E hoje nós vamos ter uma aula sobre os capítulos 4 e 5 do livro Transformações Autísticas, da Célia Fix. O objetivo que eu tenho aqui com vocês hoje, para as nossas aulas, é compartilhar sobre as minhas buscas e encontros com a psicanálise contemporânea, ou como Thomas Ogden, psicanalista americano nomeia, psicanálise ontológica. E como eu farei isso? Me utilizando de autores e textos que eu tenho estudado nos cursos que eu faço, nos grupos de estudos que eu participo e que me ajudam a compreender essa expansão da psicanálise e a trabalhar com os meus pacientes. Tanto com os meus pacientes com desenvolvimento emocional mais precário, adoecido, quanto com os meus pacientes que apresentam uma estrutura psíquica mais solidificada e que também chegam à clínica com seus sofrimentos e que na expansão do trabalho analítico, conforme a gente vai trabalhando, nós temos também a oportunidade de acessar núcleos mais precários da mente, a fim de expansão psíquica, ou seja, de maiores possibilidades de vida e de contato consigo mesmo. Eu estou usando o termo precário aqui para ir me aproximando de vocês, mas conforme a gente for se aproximando dos conceitos psicanalíticos, principalmente de Bion, eu passarei a chamar esse precário de aspectos da mente primordial. Então, deste modo, eu estou falando com vocês de pacientes que funcionam predominantemente invadidos por aspectos de mente primordial e também de pacientes que, conforme a análise vai acontecendo, a terapia vai acontecendo, eu não vou fazer uma distinção aqui, gente, entre terapia e análise. Eu sempre vou falar das duas coisas como uma só, tá? Então, conforme a terapia e a análise vai acontecendo, a gente pode ter acesso a esses núcleos de mente primordial, que são núcleos muito primitivos da mente. E eu escolho a Célia Fix para iniciar essa jornada com vocês. A Célia Fix, ela é uma autora que se debruça na clínica dos estados primordiais da mente. E como ela mesma diz, está na página 9, lá no comecinho do livro Transformações Autísticas, ela diz assim: mais especificamente dos estados autísticos e dos estados não integrados presentes em pacientes neuróticos. A Célia Fix ainda acrescenta que nesses estados prevalecem sensações corporais no lugar de fantasias e emoções. Essa frase, eu acho ela de extrema importância e para quem está iniciando os estudos sobre mente primordial, ela pode não ser compreendida, mas conforme a gente for caminhando juntos, a gente sempre vai poder voltar nela e vivificar essa frase de significados. Ela é muito importante, vou repetir, que nesses estados autísticos, de núcleos autísticos, prevalecem sensações corporais, ao invés de fantasias ou de emoções. É um conteúdo bastante denso e que eu venho estudando, e eu me vejo, assim, cheia de dúvidas, então algumas coisas, conforme eu vou estudando, vou trocando com os meus professores, com os meus colegas, vão clareando algumas coisas, e depois elas ficam negras de novo, porque vem as dúvidas novamente. E o meu intuito aqui é ir compartilhando com vocês o que eu venho aprendendo e aprendendo. Não são verdades absolutas, mas são aspectos que eu venho compondo dentro de mim. E conforme a gente for conversando, vocês também vão me ajudar com a troca. Então, eu penso que às vezes eu vou ser um pouco repetitiva. Eu falo várias vezes, quando eu vou organizando as aulas, eu percebo que eu vou falando várias vezes das mesmas coisas,
mas eu penso que a repetição também pode ajudar a gente e ajudar as pessoas que vêm assistindo todas as aulas a revisitarem o mesmo assunto, mas já de um outro lugar. Eu penso que isso ajuda a expandir, porque o conteúdo ele é muito denso mesmo, muito complexo. Então, como eu já disse, essa é uma aula sobre os capítulos 4 e 5 do livro Transformações Autísticas da Célia Fix. Eu não penso, gente, que nós vamos, assim, esgotar os 2 capítulos na aula de hoje. E talvez nem o capítulo 4, porque eu tenho bastante coisa anotada aqui e eu quero fazer um caminho com vocês, sem pressa, porque senão eu penso que fica muita informação para pouca digestão, tá? Então vamos lá. A Célia Fix, ela teve sua formação fortemente influenciada pelas ideias de Bion e da Frances Tustin. Então, para quem não sabe, só uma curiosidade, a Frances Tustin ela foi analisanda do Bion. Bion foi analista da Frances Tustin. E em 1990, a Célia Fix teve a oportunidade de conhecer a Tustin pessoalmente. Ela fez supervisões com a Tustin. Porque a Tustin, ela demonstrou um interesse por um trabalho da Célia Fix, que é o... Tá no primeiro... Agora eu não sei. Está no primeiro capítulo ou está na introdução do livro Transformações Autísticas. E na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre a proposta do trabalho da Célia Fix de transformações autísticas, ok? Então, algo muito importante que eu quero dizer para vocês é que eu entendo, e é claro que quando eu digo isso, que eu entendo, eu estou dizendo da minha leitura do texto da Célia. Eu, lendo a Célia Fix, eu entendo que quando ela fala de transformações autísticas, ela não está, gente, se referindo a pessoas, crianças ou adultos, com diagnóstico de autismo. Ou melhor dizendo, né, com a terminologia de diagnóstico atual, de acordo com o DSM-4, de pessoas com TEA, pessoas que funcionam no espectro autista. Não é desse autismo que a Célia Fix está falando. Quando ela fala isso nos textos dela, que ela não está falando do autismo patológico. Então, esse é o termo que ela utiliza para falar que ela não está falando das pessoas com TEA. Isso é o que eu entendo. Na minha leitura, a proposta da Célia é de alcançar nos pacientes chamados de neuróticos, com estruturação neurótica, a parte autística da personalidade. Barreiras autísticas nas quais prevalecem núcleos encapsulados, inacessíveis ao contato. Isso está na página 10 do livro. E daí eu imagino que isso pode causar, assim, muita angústia em quem está assistindo essa aula, porque eu sei que muitos de vocês que estão assistindo trabalham com crianças com diagnóstico de TEA e gostariam muito de escutar algo que ajudasse vocês no atendimento com essas crianças. Pois bem, eu digo a vocês que eu sinto que pode ajudar, porque a mim ajuda muito. Por quê? Porque a Célia, ela conseguiu compreender a existência dos núcleos encapsulados, inacessíveis, quando em contato com pacientes neuróticos, ela conseguiu compreender esse estado de mente, se comunicar com esse estado de mente, a partir, é claro, dos estudos dela da Tustin, que a Tustin também dizia muito isso, falava sobre essas questões, mas também atendendo crianças autistas, atendendo crianças com TEA, né? Então, a partir do trabalho com essas crianças. E quem lê o livro vai percebendo isso. O livro Transformações Autísticas. Eu sempre vou falar desse livro aqui, tá? Então, eu acredito que ao acompanharmos Célia em sua proposta de trabalho, a gente vai poder ampliar o nosso olhar para o trabalho com núcleos muito primitivos da mente. E isso vai ajudar a gente com todos os nossos pacientes. Por isso que eu não nomeio a nossa aula de uma aula sobre psicanálise infantil, e sim uma aula sobre psicanálise contemporânea, que vai nos ajudar a compreender, a se comunicar
com aspectos muito primitivos da mente, e isso vai contribuir para toda a nossa clínica, inclusive com os nossos pacientinhos com diagnóstico de TEA. E é claro que a gente vai precisar fazer discriminações teóricas e clínicas sobre um paciente com esse autismo patológico que a Célia fala, e a comunicação com pacientes que se utilizam de uma comunicação, de como a Célia Fix fala, depois vai dando para entender melhor, conforme eu for colocando para vocês, que se utilizam de manobras autísticas. Vou pensando aqui, vendo o que eu posso ir falando para vocês. Então, juntos, a gente vai fazer discriminações teóricas e clínicas necessárias, mas juntos. A gente vai compondo isso juntos, aos poucos a gente vai conseguindo costurar essas coisas que às vezes causam muita confusão na cabeça da gente. Então, eu digo a vocês que compreender a proposta clínica da Célia Fix, que, ao meu ver, ela desenvolve uma compreensão sobre o funcionamento da mente primordial, é investigar sobre a linguagem possível para que o analista ou terapeuta possa alcançar aspectos desse estado de mente e se comunicar com seus pacientes. Para mim, a proposta da Célia Fix é essa: criar uma linguagem que acesse esses estados de mente muito primitivos. Eu também quero dizer a vocês que essa é uma proposta, também ao meu ver, muito ousada da Célia. E eu sei que não são todos os psicanalistas que concordam com as apreensões da Célia Fix. Para mim, Daniela, faz muito sentido, me ajuda muito na minha clínica, e eu sei que para muitos outros colegas também faz muito sentido. Então, vamos ao texto. No capítulo 4 do livro, a Célia inicia dizendo sobre o seu interesse em investigar certos fenômenos psíquicos em que predominam o que ela nomeia de estados primitivos da mente, estados proto-mentais, muitas vezes inacessíveis ao analista ou terapeuta. Está na página 63. Como eu já introduzi a vocês, a Célia nos ensina que, isso na página 63 também, se vocês conseguirem localizar no texto, do capítulo 4. A Célia nos ensina que há pacientes que, embora se comuniquem predominantemente em níveis mentais neuróticos, conservam uma parte da personalidade em que prevalecem certos núcleos encapsulados, impenetráveis, impedindo que o analista tenha acesso a determinados aspectos mentais e que mudanças reais ocorram ao longo da análise. Então, essa frase, ela se liga naquela frase lá de cima que eu falei que era uma frase muito importante, que a gente poderia voltar nela e verificar ela de sentido. Então, essa frase também, essa citação também tem a ver com a outra, a gente está falando da mesma coisa. Então, com isso, Célia, na minha leitura, ela diz que nessas situações, o trabalho terapêutico, analítico, ele pode ficar paralisado. E que algumas manifestações importantes que possam estar ocorrendo ali ficam excluídas do campo de observação do terapeuta, do analista. E quais seriam essas manifestações? O que é isso que a Célia está dizendo para a gente? Segundo a Célia, as manifestações seriam as manifestações sensoriais, em que predominam fenômenos proto-mentais e nas quais não há discriminação entre estímulos físicos e mentais. Tá. Vamos tentar destrinchar um pouco essa frase, que eu acho ela bem difícil. Eu acho muito difícil nomear essas manifestações de manifestações sensoriais, que dizem dos sentidos, sensorial e que diz do sentido. Esse é o nome que a Célia Fix dá. Mas conforme a gente for avançando na teoria de Bion, eu sinto que esse nome sensorial, ele confunde a gente depois para entender outros conceitos.
Então, eu, particularmente, não nomearia de manifestações sensoriais, e sim de sensações. A Célia Fix, ela também fala de sensações sobre isso, mas ela fala manifestações sensoriais ou sensações. Eu prefiro nomear de sensações. Então, são sensações, são manifestações ali na clínica que o paciente se coloca no contato com a gente, em que predominam sensações. E essas sensações, elas vão dizer de fenômenos protomentais. Então, que nesses fenômenos protomentais não há discriminação entre estímulos físicos e mentais. Então, vamos tentar nomear o que são os fenômenos protomentais. Segundo o meu entendimento, os fenômenos protomentais, elas dizem de sensações, dessas sensações despertadas pelo contato, no contato, mas que não são fantasias, que não são emoções, então não são. Não é uma comunicação que a gente associa alguma coisa, que a gente pensa alguma coisa, ou que a gente sente alguma coisa, lembra de uma música, ou lembra de um filme, que isso tem muito a ver com as emoções, né? O que o paciente comunica a gente pelo sentimento. Esses fenômenos protomentais, eles não geram essa vida psíquica na gente. Porque o protomental, ele é algo anterior à vida psíquica. Por isso, protomental. Então, vocês vão perceber mais para frente que diz de um estado de mente, essas sensações, elas dizem de um estado de mente sem vida, sem emoção. Eu vou tentar exemplificar isso um pouco. Se a gente está trabalhando com uma criança e estão presentes aspectos mais desenvolvidos de mente ali naquela comunicação, então, lembrando e contando para as pessoas que estão muito no início dos estudos de Bill, que o Bill ele faz uma expansão e ele pensa a mente não mais de uma forma desenvolvimentista, mas de uma forma multidimensional. Então, eu posso estar trabalhando com uma criança que ela tem a simbolização e que ela consegue se comunicar comigo pela simbolização, que é o exemplo que eu vou dar, mas mesmo aquela criança com simbolização, ela pode estar num estado de mente de uma outra dimensão mais primitiva, que é isso que a Célia propõe, e ela não vai conseguir comunicar aquele aspecto de mente de maneira simbólica, porque ali naquela dimensão é um aspecto muito primitivo que não tem como simbolizar. Então não é pelo desenho, não é ou pela fala, porque as crianças elas também nos contam coisas verbalmente, assim como os adultos. Mas elas, claro, fazem mais uso, por elas terem um desenvolvimento mais primitivo, elas fazem mais uso da comunicação pelo desenho, pela brincadeira, pelo que elas nos fazem sentir no contato com elas. Então, a criança ela pode nos comunicar aspectos de mente, comunicações por essa via, mas mesmo essas crianças que têm essa condição, se elas estão, se a gente está numa dimensão mais primitiva da mente com elas, elas não vão ter recurso, mesmo tendo esse desenvolvimento, para comunicar por simbolização. Porque aquela dimensão é muito primitiva. Isso que tem a ver com a mente como multidimensional. Então, um exemplo. Se estamos trabalhando com uma criança e estão presentes aspectos mais desenvolvidos de mente, ela tem esse desenvolvimento, ela pode, e a gente está trabalhando um aspecto de mente mais desenvolvido também, ela pode fazer o uso de simbolização. Ela pode nos contar algo, brincando ou desenhando algo. E a partir dessa comunicação, desse material, eu posso pensar em alguma coisa, associar alguma coisa, entender o que ela está querendo dizer ali, ou sonhar algo. Essa questão do sonhar é uma forma de aprender a comunicação ali que acontece na dupla, que é algo também que o Bill introduziu,
que eu vou introduzindo aos poucos os conceitos. Eu sei que algumas pessoas já têm familiaridade com isso, mas sei que outras não, né? Então, não só algo que o paciente ele nos transfere pela transferência clássica do Freud, né, que ela está contando de alguma coisa a partir do desenho, mas algo que ali na relação da dupla, ela faz a gente sentir. Então, por aquela comunicação que ela faz a gente sentir, eu posso sonhar alguma coisa. O Bion, ele introduz essa noção da rêve, que é o sonho diurno. Então, eu posso pensar alguma coisa ou sonhar alguma coisa. Eu posso lembrar de uma música, eu posso lembrar de um momento da minha vida, que eu vou acolher aquilo e vou tentar compreender o que aquilo que eu estou lembrando possa ter a ver com aquilo que a criança está me fazendo sentir. A criança ou o adulto, aqui eu vim para o exemplo da criança. Então, se a gente está trabalhando com uma criança e estão presentes aspectos mais desenvolvidos da mente, pode acontecer tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas se estamos com uma criança num estado de mente mais ainda primitivo, o contato com essa criança pode nos despertar algo que me toque de uma outra forma. Nesse contato dos núcleos autísticos, vai despertar na gente sensações que não geram pensamento. Eu não consigo associar nada. Que não geram emoções. Eu não sonho nada. E sim gerar algo mais paralisante. É algo sem vida. É um impacto na mente do terapeuta, do analista, devido a estímulos muito primitivos. E isso não gera uma representação na mente do analista. Não gera um sonho, porque não tem como gerar. Porque nós estamos, naquele momento, em dimensões muito primitivas de mente e a gente não consegue fazer, muitas vezes a gente não consegue fazer nada com isso, a gente paralisa. Ou a gente não capta aquilo, como ela falou lá no início, eu estava falando, passa desapercebido na nossa observação, a gente não capta. E se a gente não capta, a gente não se aproxima. E às vezes o trabalho ele fica por si paralisado, porque estão tendo comunicações ali que pedem por aproximação e a gente está distante daquilo, porque é um material muito primitivo de mente. Então, a Célia, ela vai nos ensinar que as reações do analista a esses estímulos devem ser observadas e incluídas no seu campo de trabalho, como um elemento essencial que irá fazer parte dele. Isso está na página 64. E a Célia ainda diz que muitas vezes essas reações ocupam o lugar do pensamento. Não dá para pensar. E daí ela diz, as manifestações corporais, a evasão, são expressões desses estados. E aqui eu entendo que ela está falando do terapeuta, do analista, que muitas vezes no contato com o material tão primitivo do paciente, a gente não consegue pensar, porque não dá mesmo para pensar, e a gente acaba agindo, a gente acaba tendo alguma atuação, evadindo aquele aspecto tão paralisante que foi evocado na gente. E daí, né, é que vem essa nova proposta da Célia Fix, que na página, acho que na página 63, eu fiz as anotações aqui, não estou com a página aqui, mas que na página 63, no último parágrafo do item 1, ela nos conta que ela vai adotar a teoria das transformações formulada por Bion em 1965 como método de observação na seção analítica e propõe um novo grupo de transformações. Então, aqui a gente entra numa outra complexidade, né, do que a Célia Fix está falando quando ela conta isso para a gente. O que é essa teoria das transformações do Bion? O que são os grupos de transformações? E o que é isso de novo que ela propõe? Então, aqui tem um mundo de teoria. Então, preparando essa aula, eu fiquei pensando se seria interessante
que a gente pudesse ter juntos uma noção da teoria das transformações do Bion. Mas eu não quis colocar a Célia até vai fazendo no texto dela, ela vai explicando sobre os diferentes tipos de transformações. Mas eu decidi não colocar isso nessa aula, para não ficar muita coisa para digerir. Eu decidi a gente ir falando sobre as transformações autísticas, mas pensei que num segundo momento, entre os textos 4 e os textos 5, os capítulos, a gente possa fazer uma aula com base nos capítulos 4 e 5 também, coincidentemente, de um livro que se chama Introdução às Ideias de Bion. Esse livro é do Greenberg. E ele explica sobre os grupos de transformação, de uma maneira assim mais palatável do que se a gente for ler no Bion propriamente. Então eu pensei nisso, que em meio às aulas desses textos que eu enviei, a gente pode estudar sobre o grupo de transformações. E agora, né, aqui, eu vou seguir com a proposta da Célia Fix e sentir como que ficou isso para vocês, tá? Então, até aqui, é importante que vocês compreendam que a Célia, ela está propondo um novo grupo de transformações, o de transformações autísticas. Então, esse grupo de transformações não existia no Bion, é ela que está propondo. A expansão da teoria. E daí eu fiquei pensando uma forma talvez mais simples de falar sobre as transformações para vocês. Então, assim, o que são as transformações? Eu fiquei pensando que uma forma mais simples de contar o que são as transformações é que elas são formas de comunicar aspectos da mente. Que a gente se comunica por transformações. O paciente se comunica por transformações e o analista também se comunica por transformações. Todos nós nos comunicamos por transformações. Então, eu pensei que falando assim, grosseiramente, essa frase que eu vou falar, ela não é uma frase conceitual, mas para a gente poder tentar se aproximar, a teoria das transformações seria uma ampliação do conceito de transferência em Freud. Porque o Freud, ele conceitua a transferência, mas a gente entende, não entende que todos nós fazemos transferência a todo momento nas relações? É que na terapia, na análise, a gente vai analisar a transferência. Mas o Bion, ele não fica só na transferência clássica do Freud, ele amplia. Tanto que o primeiro grupo de transformações, o primeiro tipo de transformações que o Bion coloca são as transformações em estado rígido. Essas transformações, elas são similares às transferências de Freud. Então, transformação em estado rígido para Bion é a mesma coisa que a transferência em Freud. E daí ele vai propondo outros tipos de transformações. Ele vai falando que não é só por transferência que a gente se comunica, não é só repetindo algo que foi reprimido naquela relação atual que a gente se comunica, que a gente vai fazer contato com algo do nosso inconsciente. Até porque o próprio Freud ele vai entendendo ao longo da sua teoria que não existe só o consciente reprimido. O inconsciente, o psíquico, ele vai muito mais além do que o inconsciente reprimido. E por isso que foi sendo assim necessário a ampliação da psicanálise com Klein, que a Klein já foi para além do inconsciente reprimido. O Freud também foi, mas eles vão deixando sementes. E outras pessoas podem ir assim colhendo essas sementes e plantando mais sementes. Então a Klein ela já foi para além do inconsciente reprimido. Ela já começou a trabalhar os estados mais primitivos de mente. E o Bion ainda mais. Então ele vai propondo que existem outras formas de comunicar outros estados de mente. E daí é isso que a Célia Fix, ela, na proposta dela, ela continua. Ela vai conceituar uma forma de comunicar um estado de mente muito, muito, muito primitivo. Melhor nomeando, primordial. É um estado primordial de mente, um estado de elementos que ela, não só ela, né? O Bion chama de estados não nascidos,
E a Tustin tem um conceito de estados não integrados de mente. Então, essa dimensão da mente primordial, ela, segundo a Célia Fix, ela vai poder ser comunicada a partir de transformações autísticas. Então, a Célia, ela fala no texto, ela cria esse novo grupo de transformações porque ela entende que essa categorização talvez possa vir a contribuir para uma melhor apreensão de expressões desses fenômenos em pacientes neuróticos que, ao serem confrontados com vivências em que a dor mental não é suportada, recorrem a manobras de tipo autístico, como um meio de evitá-la. Então, o Bion ele vai começar, assim, no começo dos estudos dele, a falar de parte neurótica e parte psicótica da mente. Então, ele vai trazer para nós, nessa noção de mente multidimensional e não numa mente desenvolvimentista, que todos nós temos uma parte psicótica da personalidade. E pela Tustin, pela Célia Fix, a gente vai podendo entender que todos nós temos partes autísticas da personalidade, vamos dizer assim, núcleos autísticos dentro de nós. E que se a gente está diante de uma situação que a dor é muito grande, um meio de evitar essa dor é fazer uma manobra autística. A manobra autística, que eu gosto desse nome manobra, ao invés de defesa, eu falo isso aqui em algum momento, porque defesa parece que não tem comunicação, né? Eu faço uma defesa, eu fecho a porta e não existe comunicação. E manobra parece que abre essa possibilidade de comunicação, né? Eu estou fazendo uma manobra, eu estou tentando me proteger dessa dor que me é insuportável. Então eu faço uma defesa autística, uma manobra autística. Mas nessa manobra, a manobra ela não diz só da evitação da dor, ela diz de uma necessidade de proteção. E nessa manobra tem uma comunicação, tem um pedido de ajuda, uma comunicação. Que, vou fazer um outro parênteses, que é algo que eu estou associando aqui, não sei se depois eu vou falar isso em algum outro momento, talvez eu repita, também é uma contribuição do Bion à expansão da teoria da Klein, porque foi a Klein que cunhou o termo o conceito identificação projetiva, né? O Freud ele falava de projeção, mas a Klein falou de identificação projetiva. Só que a Klein falava da identificação projetiva como uma defesa. Então, a identificação projetiva é algo... Eu tenho algo que eu não suporto em mim, então eu projeto no outro, por identificação, o outro se identifica com isso, eu projeto no outro e eu expulso isso dentro de mim, eu enfio essa dor dentro do outro e o outro sente. A Klein falava isso, que isso era para se defender da dor. O Bion, ele expande, ele continua falando que isso é para se defender da dor. É também, mas não é só para se defender da dor. Também é uma comunicação. Porque se eu eu enfio essa dor no outro, no objeto, esse outro pode sentir e ele pode aprender essa comunicação e poder ter empatia, poder sentir e compreender o que eu estou sentindo. Então, o Bion expande, ele vai falar da identificação projetiva não só como uma defesa, mas também como uma forma de comunicação. E ele coloca uma terceira função da identificação projetiva, que é o teste. Isso vocês vão ver que os nossos pacientes, vocês vão poder aprender, que os nossos pacientes fazem muito isso com a gente, que diante de uma dor, o paciente, ele enfia, ele comunica essa dor na gente, enfiando essa dor na gente, a gente vai sentir algo, e ele faz isso também para testar, não de maneira consciente, claro, mas ele faz isso para testar, para ver se a gente vai dar conta dele, se vai dar conta daquela dor, porque ele precisa de alguém que dê conta dele. Então, o Bion vai
vai expandir, né, o conceito de identificação projetiva. Mais importante a gente dizer, eu dizer para vocês que quando a gente está diante de uma comunicação por identificação projetiva, a gente está no estado de mente mais primitivo, mas não tão primitivo como esse que a gente está falando aqui dos estados autísticos. A comunicação dos elementos autísticos, ela não se dá via identificação projetiva. Identificação projetiva é algo mais, vamos dizer assim, sofisticado da mente. Então, não dá para confundir comunicação por identificação projetiva e comunicação dos estados autísticos. E daí, falando ainda sobre as transformações do Bion, a gente pode fazer uma aula só sobre isso, mas já para tentar ir integrando, essa comunicação via identificação projetiva, ela diz desse segundo tipo de transformação, que são as transformações projetivas. Então, as transformações de movimento rígido são similares à transferência clássica de Freud. E as transformações projetivas são essas comunicações que se dão quando não é algo que o paciente repete com a gente para contar algo do reprimido. É algo que o paciente enfia na gente para a gente sentir ali na pele o que está acontecendo e a gente pode compreender algo mais, pode captar algo de uma mente mais primitiva. Então, eu falei tudo isso a partir da citação da frase da Célia Fix, né? A partir da citação dela. Então, eu vou ler a frase de novo e vou retomar aqui as minhas anotações. Então, a Célia diz que cria esse novo grupo de transformações porque entende que essa categorização talvez possa vir a contribuir para uma melhor apreensão de expressões desses fenômenos em pacientes neuróticos que, ao serem confrontados com vivências em que a dor mental não é suportada, recorrem a manobras do tipo autístico, como um meio de evitá-la. E nessa frase, eu penso que podem gerar muitas discussões férteis entre nós. Eu já falei, comecei a falar um monte de coisa a partir dessa frase, e também estou com ela grifada aqui, eu vou grifando algumas frases que eu acho que seriam interessantes a gente voltar em algum momento. Então, essa é uma frase também que eu penso que é muito importante do trabalho da Célia. E daí, por que ao meu ver, eu imagino que a Célia Fix está propondo esse grupo de transformações? Porque ela está se embasando na teoria do Bion, na qual nos sugere que a tarefa do analista, isso página 66, tá? Que a tarefa do analista é a de alterar essa organização e tentar desenvolver a sua capacidade de tolerar a dor psíquica, de modo a transformá-la, permitindo-lhe conter os conteúdos que sua mente produz e talvez pensá-los. Essa é uma outra frase muito importante do trabalho da Célia, que ela fala que é por isso que ela está propondo esse novo grupo de transformações autísticas, porque se ela entende o Bion, e que o Bion fala que a tarefa do analista é de alterar essa organização, é de poder expandir o psiquismo e tentar desenvolver a capacidade do paciente de tolerar a dor psíquica, podendo transformar essa dor em que o paciente ele possa conseguir conter os conteúdos que a sua mente produz e talvez pensá-los, é por isso que ela propõe. Para que o paciente, com a nossa ajuda, com a nossa função alfa, que também é um termo do Bion, ele possa vir a pensar os próprios pensamentos, que ele possa vir a... que as coisas que ele sente, os aspectos de mente dele possam caber dentro da mente dele, possam ter lugar dentro da mente dele. E essa frase que eu acabei de falar para vocês, que está na página 66, eu também falei que eu acredito ser muito importante nas nossas discussões, porque aqui existe uma diferença.
se estamos trabalhando, vou até grifar isso aqui. Aqui existe uma diferença se a gente está trabalhando com paciente com autismo, com diagnóstico de TEA, ou se a gente está trabalhando com pacientes com uma estrutura neurótica que faz uso de manobras autísticas para a evitação da dor, que é insuportável. Então, aqui sou eu que vou usar um tanto, que eu vou compartilhar com vocês o que eu venho pensando a partir disso. Porque a Célia, em algum momento do texto, ela vai falar que se a gente está com um paciente autista, a partir de alguns casos que ela coloca, eu acho que é do capítulo 5, quando ela está falando do Caio, que é um menino com autismo. Ela fala que não vai ter transformação. Eu fico em dúvida se ela está falando que não vai ter transformação no sentido de comunicação ou se não vai ter transformação no sentido de expansão psíquica. Eu imagino que ela está querendo dizer que não vai ter transformação no sentido de expansão psíquica, porque o autismo é um modo de funcionamento, de sofrimento psíquico, que a causa, ela não é só relacional, ela não é só psíquica, ela também é neurológica. Existem muitos estudos, que eu não sei falar com propriedade, de causas neurológicas do autismo. Então, se a gente está diante de um pacientinho autista, a gente não vai... É difícil falar, né, sobre isso, mas a gente não vai conseguir ajudar esse paciente a expandir a mente de forma que ele possa se comunicar, possa expandir a forma de se comunicar, como isso de vir a pensar, da mente poder suportar os estados de mente muito primitivos e ele possa vir a se comunicar de uma forma mais desenvolvida. Porque nesse autismo patológico, que é o jeito que a Célia Fix nomeia, esses pacientes eles têm uma condição de comunicação, mas que não vai se expandir como um paciente que faz uso de manobras autísticas e com a vivência com o analista, com o terapeuta, pode vir a se expandir. Mas eu acredito muito no trabalho com os autistas, porque nessa transformação, né, nessa comunicação, a gente vai poder compreender esse paciente e a gente vai poder se comunicar com ele e ajudá-lo a expandir conforme as suas limitações e as suas possibilidades. E é nisso que eu acredito. Eu não sei se eu estou certa, mas é nisso que eu acredito. Mas daí, como é que a gente vai diferenciar se aquele paciente, aquela criança que a gente está diante ali na clínica, ela é um autismo, o autismo patológico, que a Célia Fix fala, um diagnóstico de TEA, e não estou dizendo, diagnóstico de TEA porque veio pela equipe multidisciplinar, então eu vou tratar como diagnóstico de TEA. Estou falando do nosso contato ali com a criança. Como que eu vou saber se é um diagnóstico de um autismo patológico, esse nome que a Célia Fix dá, ou se é uma criança que está fazendo uso de manobras autísticas e que ela pode vir a expandir, não só dentro dessa limitação do autismo, mas para além, que ela possa vir a se expandir para além dessa limitação do autismo. Eu acredito que a gente não sabe, mas o que ajuda é que a minha forma de trabalhar com esses pacientes vai ser a mesma. Então, eu estando diante de um autismo patológico ou de um pacientinho que está fazendo uso de manobras autísticas por conta de uma dor insuportável, a minha função analítica, a minha postura terapêutica analista, ela é a mesma. E daí, se esse paciente estiver fazendo uso de manobras autísticas, ele vai poder se expandir. E o pacientinho com TEA, se for um autismo patológico, ele vai poder se expandir dentro das limitações dele. Mas isso é o que a Daniela está falando, não é o que a Célia Fix fala, né? A Célia Fix fala que ela não está falando de um autismo patológico, que ela está falando de um funcionamento autístico, de manobras autísticas, de pacientes neuróticos, e que ela
foi podendo se aproximar desse tipo de funcionamento, de comunicação de aspectos de mente primordial, a partir do trabalho com crianças autistas, tá? Então, eu quero ler com vocês um trecho que está na página 66, que a Célia Fix fala assim: o campo de trabalho do analista, sugerido por Bion, é o do aprendizado com a experiência emocional, compartilhada pela dupla analítica na sessão. E a teoria das transformações é proposta como um vértice de observação dos fenômenos nesse campo, permitindo ao analista discriminar em face de que tipo de transformação da experiência emocional ele se situa. Adotando esse vértice, o analista passa a incluir na sua observação a distorção intrínseca ao ato de observar, posto que a ferramenta de que dispõe para o trabalho é a sua própria mente, sujeita a movimentos psíquicos equivalentes aos de seu cliente. Parênteses. Aqui, para mim, o que ela está falando? Que o paciente faz transformações e que o analista também faz transformações. E que o paciente pode fazer transformações autísticas e que o analista também pode fazer transformações autísticas. E a gente vai chegar lá, mas ela vai falar que quando a gente se paralisa e atua, ou quando a gente começa a falar muito pedagogicamente, porque aquele material me assustou tanto, me paralisou tanto, e daí eu não vou ao encontro daquele material e eu fico mais pedagógico e começo a falar de um lugar que não é o lugar que meu paciente está. Eu entendo que ela fala que isso é uma transformação autística uma transformação autística do analista, né? Desculpa, não é, quando ele começa a falar de um outro lugar, que é uma transformação em alucinose do analista. Mas a gente vai chegar nas transformações em alucinose. Porque o terapeuta, o analista, ele não está se comunicando, fazendo uma transformação, se comunicando ao encontro daquele paciente. Ele está, assim, não é com aquele paciente que ele está conversando. Então, ele está fora. Ele está fora daquela relação, por isso transformação em alucinose. Mas isso foi só um parênteses, depois a gente vai poder voltar nisso, tá? E a paralisação, né, seria uma transformação autística. Até onde que eu fui? Sujeita a movimentos psíquicos equivalentes ao de seu cliente. Seguindo o texto. É a partir do contato com esses movimentos que o analista formula a sua versão da experiência emocional em curso. Desta forma, ele abandona a posição de autoridade, de dono de um saber, portador de uma visão absoluta do fenômeno mental. Aqui é a diferença da clínica de Bion, que analista e analisando, né, terapeuta e paciente, eles estão numa relação de dupla. O terapeuta, ele não é mais só um observador, como era lá no começo da psicanálise, um intérprete. Não, ele vive junto. Então, ele não é dono de um saber, ele tá imerso naquilo, ele está vivendo aquilo. E ele vai precisar fazer contato com o que ele sente para poder compreender em que lugar que ele está. E ele vai utilizar isso para poder se comunicar com o paciente. E daí ela fala: esse foi, a meu ver, o ponto que Bion ousou perturbar o que estava estabelecido, inserindo no campo analítico a figura do analista em movimento, ativo, à mercê do dinamismo que todo o contato vivo impõe. E este trecho, ao meu ver, é de extrema importância também, porque Célia está falando aqui da grande contribuição do Bion de pensar analista e analisando juntos nesta comunicação da dupla. Foi o que eu já falei, né? Eu tinha anotado aqui. O analista não é mais só um observador, ele vive com o paciente a experiência emocional da sessão e está sujeito a todo este dinamismo de contato. Aí tem um outro trecho da página 67.
que é assim: a participação do analista na sessão é impregnada por elementos de sua própria personalidade, pela bagagem que foi amealhando a partir de experiências vivenciadas ao longo da vida, por sua intuição treinada durante a formação psicanalítica e por sua análise pessoal, né? Que como a gente passa a compreender uma vivência da dupla, o terapeuta, o analista, ele está ali enquanto pessoa, enquanto a sua personalidade, enquanto tudo que ele já viveu, que está no seu repertório, né? A partir das experiências que ele já vivenciou ao longo da vida, e também pela intuição treinada, que é essa possibilidade que a gente vai desenvolvendo de conseguir captar que aquilo é uma comunicação do paciente, ou se não, né? Ou se eu que tô emperrada com alguma coisa, né? E que por isso é muito importante a formação psicanalítica, os estudos, né? E a análise pessoal. Então, por isso que é muito importante a análise pessoal, não dá para trabalhar psicanálise sem estar num processo de psicoterapia, estar num processo de análise, porque vocês vejam que os nossos pacientes, eles nos convidam, né, nos pedem ajuda para ir até núcleos de mente primitivos, e não só os pacientes que funcionam predominantemente de maneira mais primitiva. Todos os nossos pacientes, conforme você vai trabalhando com o paciente, com o tempo de trabalho com o paciente, com o número de sessões que vai se expandindo, isso vai colocando a gente diante de aspectos de núcleo de mente mais primitiva, porque habita em todos nós. E se a gente não tem alguém que ajuda a gente a fazer esse caminho, porque esse caminho a gente não faz sozinho, como é que a gente vai ajudar o paciente a fazer esse caminho? Então, uma coisa que pode acontecer é a gente paralisar, porque ele convida a gente para ir num lugar que a gente não consegue ir, né? E uma coisa que pode acontecer é paralisar, né? Uma das. Então eu vou parar por aqui.